Leitura do livro Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Vamos lá conhecer mais esse livro do Clube de Literatura Clássica. Vamos lá. Capítulo 1. Não era possível sair para caminhar naquele dia. É verdade que tínhamos perambulado pelos arbustos desfolhados por 1 hora durante a manhã, mas depois do almoço, a senhora Reed almoçava cedo quando tinha companhia, e o vento frio de inverno trouxe com ele nuvens tão sombrias e uma chuva tão penetrante que qualquer exercício ao ar livre estava totalmente fora de questão. Isso me deixou contente. Nunca gostei de caminhadas longas, especialmente em tardes frias. Para mim era terrível voltar para casa à luz do crepúsculo, com os dedos dos pés e das mãos queimando pelo frio, o coração entristecido pelas reprimendas de Bessie, a ama, e humilhada por me saber fisicamente inferior a Eliza, John e Georgiana Reed. Os mesmos Eliza, John e Georgiana estavam agora ao redor de sua mãe na sala de estar, deitada no sofá perto da lareira, e com seus queridos por perto, que então nem brigavam nem choravam. Ela parecia perfeitamente feliz. Havia-me dispensado de fazer parte do grupo, dizendo que lamentava ter de me manter a certa distância, mas até ouvir de Bessie e descobrir por suas próprias observações que eu estava me esforçando de bom grado em adquirir um temperamento mais sociável e infantil, modos mais atrativos e joviais, algo mais leve, franco, mais natural, por assim dizer, ela realmente deveria me privar dos privilégios reservados pelas crianças contentes e alegres. O que Bessie disse que eu fiz? Perguntei. Jane, não posso. Eu não gosto de quem é do contra ou questionador. Além disso, é uma coisa repulsiva para uma criança tratar assim os mais velhos. Sente-se em algum lugar, e até que possa dizer algo de bom, fique em silêncio. Ao longo da sala de estar, ficava uma pequena sala para o café da manhã. Refugiei-me ali, onde havia uma pequena estante. Logo peguei um volume, assegurando-me de que fosse ilustrado. Acomodei-o no parapeito da janela, puxando meus pés, cruzei as pernas, como um turco, e puxando a cortina vermelha de moreen, até que restasse apenas uma fresta, ou estava duplamente encoberta. As dobras da cortina escarlate bloqueavam minha visão do lado direito. Do lado esquerdo, as vidraças transparentes me protegiam, sem me separar do enevoado dia de novembro. De tempo em tempo, enquanto virava a página do meu livro, eu observava os aspectos daquela tarde de inverno. À distância se via algo esbranquiçado, uma mistura de neblina e nuvem. De perto, uma composição com gramado úmido e arbustos maltratados pela tempestade. Com a chuva incessante caindo violentamente antes de uma longa e lamentável trovoada. Retornei ao meu livro, História dos Pássaros Britânicos, de Bewick. Não me interessava muito pelo texto impresso, de modo geral. Ainda assim, havia certas páginas introdutórias que eu, criança que era, eu não conseguia deixar de ler. Eram as que tratavam dos ninhos das aves marinhas, nas rochas e promontórios, habitados apenas por elas na costa da Noruega, pontilhada por ilhas do extremo sul, a Lindnes ou Neise, ao Cabo Norte, onde o Mar do Norte, em vastos rebojos, efervesce as ilhas nuas e melancólicas da longínqua Tile, e a corrente atlântica cai nas tempestuosas Hébridas. Também não podia ignorar a sugestão das costas ermas da Lapônia, Sibéria, Nova Zembla, Islândia, Groenlândia, com a vastidão da zona ártica e aqueles lugares deprimentes e desolados, aquele reservatório de neve geada onde firmes campos de gelo e acumulação de séculos de invernos, vitrificados em uma altura maior do que os Andes, cercam o polo e concentram os multiplicados rigores do frio. Desses domínios brancos da morte formei uma ideia própria, enevoada como todas as ideias mal entendidas que flutuam tênues na cabeça das crianças. Ainda que estranhamente marcantes, as palavras nessas páginas introdutórias conectavam-se às vinhetas das seguintes, dando sentido à rocha solitária em um mar de ondas e espuma, ao barco quebrado preso em uma costa desolada, a lua fria e sinistra olhando de relance
através das nuvens, um naufrágio recém-afundado. Eu não posso dizer que sentimento assombrava o cemitério vazio, com sua lápide inscrita, seu portão, as 2 árvores, o panorama baixo, cercado por um muro arruinado e a crescente que só agora aparecia, apontando a chegada do anoitecer. Imaginei os 2 navios da calmaria de um mar tórpido como fantasmas marinhos. Passei rapidamente pelo demônio agarrado ao saco às costas do ladrão, em um motivo de terror. Assim como a figura escura com chifres sentada esquiva em uma rocha, observando uma multidão distante que estava ao redor de um cadafalso. Cada imagem contava uma história, frequentemente misteriosas para meu espírito ainda não desenvolvido e sentimentos imperfeitos, ainda assim histórias profundamente interessantes, tão interessantes quanto as lendas de Bessie, às vezes contava nas noites de inverno, quando estava de bom humor. E quando, depois de trazer a tábua de passar para o quarto das crianças, deixavam-nos sentar ao redor, enquanto passavam os babados e o barrete da Sra. Reed, e nos alimentava com passagens de amor e aventura, tiradas de velhos contos de fada e baladas. Ou, como vinha a descobrir depois, passagens de Pamela e Henry, condes de Moreland. Com Bewick em meus joelhos, eu estava feliz, isto é, feliz à minha maneira. Eu não temia coisa alguma, senão ser interrompida, e isso aconteceu cedo demais. A porta da sala se abriu. "Buh! Madame Amuada!" gritou a voz de John Reed, que então parou ao encontrar a sala aparentemente vazia. "Onde diabos ela está?" E continuou. "Lizzie, George", chamando as irmãs. "Joa não está aqui. Diga à mamãe que ela foi correr na chuva, que animal imundo." Ainda bem que fechei a cortina, pensei, desejando fervorosamente que ele não descobrisse meu esconderijo. Não que John Reed pudesse me encontrar sozinho, ele não era muito inteligente. Mas Elisa chegou perto da porta e disse logo: "Ela está sentada na janela, com certeza, Jack." Então saí logo, pois temia ser arrastada para fora dali pelo dito Jack. "O que você quer?" perguntei acanhada. "Diga, o que quereis, Sr. Reed?" foi a resposta. "Caso que venha aqui", e sentada em uma poltrona, intimidou-me com um gesto para que me aproximasse dele. John Reed era um garoto de 14 anos, 4 a mais do que eu, que tinha então 10 anos. Grande e corpulento para sua idade, com uma pele encardida e doentia, traços grosseiros e uma cara larga, membros pesados e extremidades compridas. Ele frequentemente se fartava à mesa, o que o deixava bilioso, além de deixar seus olhos turvos e as bochechas flácidas. Agora ele devia estar na escola, mas sua mãe foi buscá-lo havia uns 2 meses, por conta da sua saúde delicada. O Sr. Miles, seu preceptor, dissera que ele estaria bem melhor se lhe mandassem menos bolos e doces de casa, mas o coração de sua mãe ignorava essa opinião tão dura e preferia a refinada perspectiva de que a tez amarelada de John se devia à profunda aplicação nos estudos. E talvez saudades de casa. John não tinha muito carinho pela mãe e pelas irmãs, mas uma evidente antipatia por mim. Intimidava-me e punia, não um dia ou outro, mas continuamente. Eu o temia de todo o coração, todo o meu corpo tremia quando ele se aproximava de mim. Havia momentos em que o terror me deixava completamente desnorteada, porque eu não tinha defesa alguma contra suas ameaças ou punições. Os criados não gostavam de ofender seu jovem senhor, tomando o meu partido, e a Sra. Reed era cega e surda quanto a isso. Nunca ouviu bater em mim, nem o ouviu me insultar, mesmo que ele o fizesse à sua frente, e mais comumente, contudo, ele o fazia pelas suas costas. Sempre obediente a John, eu fui em direção à sua poltrona. Ele passou uns 3 minutos a mostrar a língua, estendendo-a ao máximo. Eu sabia que logo ele me bateria, enquanto temia o golpe e contemplava a feição deplorável e nojenta daquele que em breve haveria de administrar. Pergunto-me se ele conseguia perceber essa ideia ao olhar para mim, pois de supetão, sem dizer nada, bateu em mim com força.
Titubeei e, recuperando-me meu equilíbrio, afastei-me 1 ou 2 passos de sua poltrona. Isso é pela insolência em responder a mamãe agora há pouco, ele disse, e por se esconder atrás das cortinas, e pelo olhar dos 2 últimos minutos, sua ratazana. Acostumada aos abusos de John Reed, nunca pensei em responder. Minha preocupação era como aguentar o golpe que certamente viria depois dos insultos. O que você estava fazendo atrás da cortina? Ele perguntou. Eu estava lendo. Mostre-me o livro. Voltei para a janela e ali o peguei. Você não tem direito de pegar nossos livros. É uma agregada. Como mamãe diz. Não tem dinheiro. Seu pai não lhe deixou nada. Deveria pedir esmola, não viver conosco. Filhos de fidalgos. Nem comer a mesma comida. Nem se vestir às custas de nossa mamãe. Agora vou ensiná-la a não ficar forçando minhas estantes, pois elas são minhas. A casa inteira me pertence ou pertencerá em alguns anos. Vá para perto da porta, longe do espelho das janelas. Assim fiz sem perceber suas intenções, mas quando o vi levantar e segurar o livro para atirá-lo instintivamente, comecei a gritar por ajuda. Contudo, já era tarde demais. O volume já voava em minha direção. E quando me atingiu, caí batendo a cabeça na porta e levando um corte. O corte sangrou, a dor era aguda. Meu terror já tinha passado por seu ápice, e outros sentimentos então sucederam. Menino malvado e cruel, eu disse. Como é que você, como um assassino, como um capataz, você é como os imperadores romanos? Eu tinha lido História Romana de Goldsmith e formado uma opinião a respeito de Nero, Calígula e companhia. Fiz esses paralelos em silêncio, mas nunca pensei, até então, declará-los em voz alta. O quê? O quê? Ele gritou. Ele disse isso para mim. Ela disse isso para mim? Vocês ouviram, Elisa e Georgiana? Você acha que eu não vou contar à mamãe? Mas antes, ele correu em minha direção. Senti-o agarrar meus cabelos e ombros. Parecia um animal raivoso. Eu vi realmente um tirano nele. Um assassino. Senti algumas gotas do sangue rolando da minha cabeça para os meus ombros. A dor era pungente. Essa sensação tomou conta de mim, diminuindo o medo, e eu o enfrentei desenfreadamente. Eu não sei muito bem o que eu fiz com as minhas mãos, mas ele me chamava de ratazana, ratazana, berrando por socorro, e o socorro logo chegaria. Elisa e Georgiana correram para a Sra. Reed, que estava no andar de cima. Ela chegou acompanhada por Bessie e sua criada, Abbott. Fomos separados e ouvi algo como: Meu Deus, meu Deus! Como que fúria se atirou sobre o Sr. John! Onde já se viu tanto ódio assim? Então a Sra. Reed acrescentou: Levem-na para o quarto vermelho e tranquem-na lá. Imediatamente, 4 mãos caíram sobre mim e fui carregada para o andar de cima.